Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de processamento digital de sinais. Então, na videoaula de hoje, nós vamos estudar a amostragem. O aliasing. Então, o aliasing é um fenômeno muito importante quando se fala de processamento digital de sinais. Portanto, senoides de duas ou mais frequências distintas amostradas em tempo contínuo podem gerar o mesmo sinal em tempo discreto. Então, observem esse gráfico mostrado. Nós temos uma senoide na frequência de 1 Hz e outra na frequência de 6 Hz. E percebam que a frequência de amostragem inadequada faz com que a amostragem aconteça num instante em que existe a coincidência dos dois sinais. Portanto, na hora de reconstruir o sinal, a senoide de mais elevada frequência vai ser perdida da informação. A informação acerca dessa senoide vai ser perdida. O fenômeno denominado aliasing ocorre devido à escolha inadequada para a frequência de amostragem. Então, vamos fazer um exercício. Utilize o Simulink e exporte os dados para o MATLAB para tentar reproduzir o fenômeno do aliasing mostrado anteriormente. Então, aqui nós temos o resultado. Nós fizemos a amostragem desse sinal senoidal de mais elevada frequência. Frequência de amostragem é inadequada. E, portanto, quando o sinal foi reconstruído a partir do sinal amostrado, nós obtivemos uma senoide de frequência inferior, né, devido ao fenômeno do aliasing. O circuito simulado, utilizado para simular no Simulink, e esse o código utilizado no MATLAB para plotar o resultado dessa amostragem com uma frequência inadequada. O aliasing causa ambiguidade no processamento digital de sinal, tornando impossível determinar a verdadeira frequência do sinal amostrado. Então, considere, por exemplo, o processamento digital de sinais de um sinal que contém duas componentes de frequências distintas, ômega 1 e ômega 2. As amostras dessas componentes aparecem como senoides em tempo discreto, com frequências discretas ômega 1 e ômega 2. Se ômega 1 e ômega 2 forem diferentes por um múltiplo inteiro de 2π, as duas frequências serão lidas como a mesma frequência, a menor das duas. Então a gente pode perceber aqui exatamente por essa simulação aqui no MATLAB. Nós temos no primeiro gráfico uma senoide na frequência de 1 Hz e no segundo gráfico uma senoide na frequência de 1 Hz mais 2π. No terceiro gráfico nós temos um sinal em que eu adicionei as duas senoides. Portanto, no quarto gráfico nós temos o sinal amostrado com uma frequência inadequada. E aí o aliasing está ocorrendo aqui, a gente percebe que na hora da reconstrução nós vamos ter vai aparecer somente a frequência da senoide com a frequência mais baixa. E no quinto gráfico nós temos o sinal amostrado com uma frequência adequada e dá para perceber exatamente que nós temos tanto a senoide de baixa frequência como a senoide de alta frequência contida nesse sinal amostrado com a frequência adequada. Então, depois, quando for utilizada essa amostra para reconstrução do sinal, a gente vai conseguir reconstruir o sinal original. Aqui nós temos o código do MATLAB, vocês podem tentar reproduzir esse exemplo. O teorema da amostragem. Então, a gênese do teorema da amostragem é atribuída a Couch ou H.S. Black no ano de 1841. A ideia essencial do teorema da amostragem foi redescoberta na década de 1920 por Carson, Nyquist e Hartley. O teorema da amostragem é conhecido como teorema de Nyquist-Shannon, devido à contribuição de Shannon no campo da teoria da informação. O teorema da amostragem estabelece que, para evitar o aliasing, a frequência de amostragem deve ser maior que o dobro da frequência mais elevada presente no sinal. Então, considerando a faixa fundamental, ômega t menor do que π, nós temos que a frequência mais elevada vai ser menor do que π sobre o período de amostragem. Portanto, substituindo o ômega por 2πf, nós temos que 2πf é a mais elevada frequência
tem que ser menor do que π sobre o período de amostragem, TS. Cancelo π com π, então aqui está provado o teorema da amostragem, né? A frequência de amostragem, Fs, tem que ser maior do que o dobro da frequência do sinal de mais elevada frequência. Filtro anti-aliasing. Então, se o teorema da amostragem não for obedecido, o alias estará presente, permitindo que frequências acima de Fs sobre 2 sejam mascaradas como frequências menores. Para evitar esse problema, um sinal a ser amostrado passa por um filtro anti-aliasing com largura de faixa de Fs sobre 2. Essa operação garante a condição estabelecida pelo teorema da amostragem. O problema do filtro anti-aliasing é a perda de componentes espectrais do sinal além da frequência Fs sobre 2. Essa perda, entretanto, é preferível que o aparecimento do aliasing. Então, teorema da amostragem. Dessa maneira, a partir da amostragem correta, é possível reconstruir o sinal no tempo contínuo a partir das suas amostras discretas. A reconstrução de sinais é o procedimento de recuperação do sinal analógico a partir das amostras do sinal. Esse procedimento pode fazer uso de um filtro passa-baixa. Então, percebam que nós temos o sinal discreto, passa por um conversor digital analógico e depois por um filtro passa-baixa para a reconstrução do sinal a partir de suas amostras discretas. Primeiramente, o sinal discreto processado, x de n, se converte em um trem de impulsos, x de s de t, cuja amplitude é proporcional à saída discreta. Dois impulsos consecutivos são separados por um período de amostragem Ts. Finalmente, aplica-se um filtro analógico de reconstrução para a reconstrução das amostras do sinal x de s, obtendo-se o sinal recuperado. Então aqui nós temos todo o esquema gráfico para a reconstrução dos sinais. Então nós temos aqui o sinal discreto, x de n, suas amostras, né? Depois nós temos o trem de impulsos separados pelo período de amostragem, e depois de passar por um filtro passa-baixa de reconstrução, nós temos o sinal analógico recuperado. Então agradeço a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima.